Olá meu irmão, olá minha irmã, um bom dia a você, tudo bem? Sexta-feira, né? Como passa rápido a semana, né? Me lembro que no começo da semana, segunda-feira, a gente começou a falar sobre essa situação. Jacó, Labão, seu sogro, enganando ele, né? E agora a gente é sexta-feira, dia 24 de julho. Estamos aqui finalizando o capítulo 30 de Gênesis. Estamos falando agora sobre os filhos, né? A descendência de Jacó. Uma descendência extremamente importante para a história do povo hebreu, porque é de Jacó que vão sair as 12 tribos da linhagem de Jacó, né? E a gente viu ontem sobre a primeira esposa de Jacó, a esposa que ele recebeu numa noite enganada pelo seu sogro Labão. E agora a gente vai conversar um pouco sobre as demais provedoras de Jacó, né? Por quê? Porque Jacó teve uma esposa que ele amava, que era Raquel. Ele teve uma esposa que ele teve que herdar por esse engano de Labão. E ele teve mais duas esposas, mais duas mulheres com a qual gerou filhos, que era Bila, serva de Raquel, e Zilpa. Para a gente começar a entender, né? Vamos recapitular, capítulo 30, versículo 1 e 2. Então, vendo que Raquel não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, olha só que interessante, essa Raquel é aquela que ridicularizava Lia, porque Raquel era mais amada que Lia. Agora ela tem ciúmes, por quê? Porque agora ela sente nela uma deficiência que em Lia tem abundância. Até aquele momento, Lia já tinha gerado 4 filhos para Jacó. E agora a nossa amiga, né, a Raquel, não tem nenhuma. Primeiro Rubem, Simeão, depois foi Levi e Judá. E essa mulher agora fica indignada. Olha o que ela vai falar para Jacó: dá-me filhos, dá-me filhos, senão morrerei. E aí Jacó vai dizer para ela: por acaso eu sou Deus para poder frutificar o teu ventre? Por acaso eu sou Deus para poder frutificar o teu ventre? Pensa num diálogo que não foi saudável. Isso aqui foi uma discussão, meus irmãos. Quer ver uma discussão na Bíblia? Quer achar um diálogo agressivo? Aqui tem um diálogo agressivo. Uma mulher indignada, buscando no seu esposo uma justificativa para que ela não tenha filhos. E o seu esposo, então, troca o papel e dá uma pressionada nela e fala: o que eu tenho a ver com isso? Por acaso eu sou Deus? Entenda que Raquel e Jacó eram bem íntimos. Ela era a esposa que ele amava, a esposa predileta. Então a gente pode entender que esse diálogo aqui foi um diálogo difícil. E a gente não pode ficar surpreso: eles estão discutindo. Não, isso faz parte. De vez em quando a gente percebe que existem alguns parâmetros aqui dentro da Bíblia que são muito parecidos com os nossos. Afinal de contas, eles são seres humanos, né, meus irmãos? Eles são seres humanos, e quando alguma coisa dá errado, o ser humano ele tem uma facilidade para tentar transferir a responsabilidade para o outro. Vamos pegar um exemplo. Antes estava falando com uma pessoa amada sobre o exemplo do pecado original. Chega Deus e pergunta: quem fez vocês entenderem que vocês estão nus? E vocês por acaso comeram do fruto proibido? Aí o nosso irmão Adão faz o quê? Foi a mulher que tu me deu. Primeiro, não foi ele, foi a mulher. E segundo, a culpa não é dele, é da mulher, de Deus, porque quem deu a mulher para ele foi Deus. Então é uma transferência de responsabilidade. Raquel aqui vai fazer aquilo que se torna rotineiro na cultura árabe, na cultura daquele povo, na cultura do povo hebreu. Como ela não pode ter filhos, ela tem a sua escrava, sua concubina. Lembra o que aconteceu? Lembra o que aconteceu com a sua sogra? Com a sua sogra não, com a sua avó, podemos dizer assim, Sara, a avó de Jacó. A avó de Jacó, Sara, também não podia ter filhos. E ela fez a mesma coisa. Ela deu Agar para que Abraão pudesse dormir com Agar e gerar filhos e ela pudesse ter um filho. Porém, o filho não foi dela, o filho foi de Agar. Olha o que vai acontecer aqui, a oração dessa mulher. Eis aqui Bila, a minha serva, coabita com ela para que ela possa dar à luz e traga filhos ao meu colo por meio dela. Deixa eu te explicar o que é esse traga filhos ao meu colo.
Dentro da cultura desse povo e daquele tempo, a criança, quando estava sendo gerada, quando estava acontecendo o parto, né? Todos os partos eram normais, tá, meu irmão? Consegue entender isso, minha irmã? Não existia cesariana, tá? Beleza. Então o que acontecia? A mulher não ficava nessa posição desconfortável que é deitada. Ela ficava meio acrocada, porque a acrocada ela consegue fazer mais força. É a posição natural para a saída do bebê. E aí a mulher que estava embaixo segurava o filho e a partir do momento que o filho estava sobre o colo dela, ela passava a ser mãe desse filho. Raquel, então, entendendo isso, Raquel pede para que a Jacó durma com a sua serva. Jacó então vai dormir com a serva Bila, e aí vai nascer o primeiro filho de Bila, que por sinal é Dan, né? Dan significa, deixa eu até pegar aqui que eu anotei, a conotação do nome Dan vem da palavra hebraica que significa vindicação, ou o meu julgamento, a minha resposta. E depois ela vai dar outro filho, que é Neftali, que significa a minha luta, a minha batalha. Então, o julgamento de Deus sobre a minha vida veio dos meus braços e eu travo as minhas batalhas. Isso é interessantíssimo, né? Essa mulher ainda não pode gerar filhos, tá? Ela teve filhos através de outra mulher, através da sua serva Bila. O que vai acontecer na sequência? Lia começa a estar estéril novamente. E aí, ela vendo o exemplo da irmã, nisso já nasceram 6 filhos, tá? Ela vendo o exemplo da irmã, pede para que Jacó então coabite com Zilpa. Zilpa também vai gerar filhos. A gente vai ver isso lá no versículo 12, no versículo 11 e versículo 12. Ela vai gerar 2 filhos, um é Gad, que significa mulher sortuda ou mulher muito afortunada, e depois ela vai gerar o último, né, que é a Ser, que significa pessoa abençoada, pessoa feliz. Até esse momento, então, nasceram 8 filhos. Nascerão mais 4. Nascerão mais 4. Nascerão mais 2 de Lia e nascerá os 2 da mulher amada, Raquel. Mas isso é uma história para outro capítulo. Desejo a você uma ótima manhã, meu irmão, e que a gente possa entender que o Senhor tem o seu jeito para trazer, para edificar a sua construção. Às vezes, através de uma atitude, de uma situação ruim, coisas boas da parte de Deus acontecem. Não é regra, né? Mas acontece. Muita paz. Desejo a você uma ótima sexta-feira e que a graça do Senhor possa inundar o teu coração. Em nome de Jesus.